Henrique, 39 anos, é um pai solteiro e CEO de uma grande empresa de tecnologia em São Paulo. Após a morte precoce da esposa, vive apenas para o trabalho e para sua filha de 6 anos, Sofia, uma menina sensível, observadora e apaixonada por desenhar. Certa noite, seus amigos insistem para que ele participe de um encontro às cegas. Relutante, ele aceita, mas foge no último minuto. O que ele não imagina é que o destino já havia traçado aquele encontro e que Sofia seria a responsável por fazê-lo voltar. Se acredita que o amor pode renascer mesmo depois da dor, inscreva-se no canal Histórias Vida em Cena no YouTube e prepare-se para se emocionar. Algumas histórias começam com um encontro, mas outras com a fuga dele. Henrique Duarte, 39 anos, CEO de uma das maiores empresas de tecnologia de São Paulo, nunca imaginou que um simples jantar mudaria o rumo de sua vida. Era um homem respeitado, admirado, mas profundamente só. Desde que perdera a esposa, Ana, há 4 anos, Henrique se escondia atrás do trabalho, dos compromissos e do silêncio da própria casa. A única luz na rotina cinzenta era Sofia, sua filha de 6 anos. Uma menina curiosa, doce e com um olhar que lembrava demais o da mãe. Naquela sexta-feira, os colegas de trabalho o convenceram a fazer algo impensável: aceitar um encontro às cegas. Você precisa seguir em frente, Henrique, dizia Gustavo, o amigo mais próximo. A Ana sempre quis te ver feliz de novo. Ele apenas respondeu com um meio sorriso, sem coragem de contradizer. O restaurante era elegante, discreto, no coração dos jardins. Luzes amareladas, música suave e o cheiro de vinho tinto misturado com jasmim no ar. Henrique chegou pontualmente às 8. Ao entrar, procurou a mesa reservada. E foi então que a viu. Clara, uma mulher de 30 e poucos anos, cabelos castanhos caindo sobre os ombros, um sorriso contido e um olhar sereno que parecia já tê-lo visto antes. Ela mexia nervosamente no guardanapo, checando o relógio e olhando para a porta, como quem esperava algo que talvez não viesse. Henrique deu um passo à frente, mas de repente o coração apertou. Por um instante, a silhueta de Clara se confundiu com a lembrança de Ana, sentada à mesma distância, anos antes, no primeiro jantar que tiveram. A lembrança foi forte demais. O som da risada dela, o gesto de prender o cabelo atrás da orelha, tudo voltou com uma nitidez quase cruel. Henrique parou. As mãos tremiam e, sem pensar, deu meia volta. Saiu do restaurante antes que Clara o visse. Deixou o garçom chamando seu nome e o vento frio da noite o atingiu como um golpe. Ele entrou no carro e ficou ali, parado, respirando fundo, até que as lágrimas começaram a cair sem que ele percebesse. Às vezes, não é o medo do novo que nos prende, mas a saudade do que não volta. Quando chegou em casa, já passava das 10. Sofia ainda estava acordada, sentada no sofá, desenhando. Ela levantou o olhar e perguntou: "Papai, por que você está triste?" Henrique tentou disfarçar. "Não estou, meu amor, só cansado." Mas Sofia conhecia o pai melhor do que ninguém. "Você foi no jantar, né?" Ele hesitou. "Fui, mas não fiquei." "Por quê?" "Porque não era o momento certo." Sofia pensou por um instante e respondeu com a simplicidade desarmante das crianças: "Mas papai, às vezes o momento certo é aquele que a gente tem medo." Henrique ficou em silêncio. Aquelas palavras ecoaram por dentro como um sussurro antigo. A filha, sem entender o peso daquilo, apenas voltou a desenhar. Mais tarde, quando a colocou na cama, ela perguntou baixinho: "Papai, a mamãe também tinha medo?" Ele sorriu, com lágrimas contidas. "Tinha, mas ela sempre dizia que o amor é o único medo que vale a pena sentir." Sofia fechou os olhos devagar, segurando a mão dele. Henrique permaneceu ali, observando o sono da filha, e pela primeira vez em anos sentiu o coração pedindo algo que ele não sabia nomear:
O destino tem um jeito curioso de unir o que o medo separa. E naquela noite, sem saber, Henrique havia fugido do encontro que mudaria tudo. O sol da manhã atravessava as janelas da cobertura de Henrique, iluminando o silêncio do lar. Na mesa, o café esfriava ao lado de relatórios e papéis amontoados. Era sábado, mas ele já estava imerso no trabalho. Uma tentativa inútil de calar o que o coração insistia em lembrar. Sofia entrou descalça na sala, com um lápis colorido na mão e o cabelo bagunçado. "Papai, posso desenhar aqui com você?" "Claro, meu amor, desde que não desenhe no meu contrato de fusão", respondeu ele, forçando um sorriso cansado. Ela riu e sentou no chão, abrindo seu caderno de folhas brancas. Enquanto ele se perdia entre números, ela começou a rabiscar com concentração quase adulta. Pouco tempo depois, Henrique recebeu uma ligação do amigo Gustavo. "E aí, sumido, como foi o encontro?" "Não aconteceu." "Não aconteceu?" "Eu não consegui. Achei que estava pronto, mas não estava." Do outro lado da linha, um suspiro. "Você precisa parar de fugir do que sente, Henrique. A vida não vai te esperar para recomeçar." Henrique desligou sem responder. Ele sabia que o amigo tinha razão. Mas como se volta a viver quando o amor parece ter ido embora para sempre? Foi então que ouviu a voz de Sofia. "Papai, terminei!" Ele se virou e ficou em silêncio. No papel, ela havia desenhado ele, ela mesma, e uma mulher de cabelos castanhos, com um vestido amarelo. Era um desenho simples, infantil, mas carregado de algo que o fez estremecer. "Quem é essa, Sofia?" Ela respondeu com naturalidade. "A moça do restaurante. Aquela que você olhou e foi embora." Henrique sentiu o estômago revirar. "Como você sabe disso?" "Eu vi, papai. Eu vi você parado na porta. Eu vi ela te olhando e você indo embora." Ele ficou sem palavras. "Mas você não estava comigo." "Eu sonhei, papai." E no sonho, ela falava com a mamãe. O ar pareceu desaparecer por um segundo. Henrique ajoelhou-se à frente da filha. "O que ela dizia, meu amor?" Sofia olhou para o desenho, pensativa. "Ela dizia que ainda precisava cuidar da gente, que não era para você ter medo." O silêncio pesou. Henrique olhou para o rosto da filha e viu o mesmo brilho dos olhos de Ana. Aquela serenidade inexplicável que o fazia acreditar em coisas que ele não podia explicar. Mais tarde, ao colocá-la para dormir, Sofia perguntou: "Papai, por que você guarda só uma foto da mamãe?" Ele respondeu: "Porque é a minha favorita. Foi tirada no dia em que ela conheceu alguém muito importante para ela." "Quem?" Henrique sorriu. "Uma amiga de faculdade. Elas eram inseparáveis." Sofia franziu o senho, pensativa. "A moça da foto da mamãe também tem cabelo castanho, né?" "Tem sim. Por quê?" Ela respondeu devagar, com a voz sonolenta. "Porque ela é a moça do desenho." Henrique parou. O coração acelerou. Levantou-se lentamente, foi até a escrivaninha e pegou a moldura da fotografia. Lá estava Ana sorrindo, abraçada a uma mulher de olhar calmo. Clara, a mesma mulher do restaurante, a mesma que ele havia deixado sozinha naquela noite. Às vezes, o destino fala através de sonhos, desenhos e lembranças, e quando o coração se recusa a ouvir, ele usa a inocência de uma criança para gritar. Henrique passou a noite em claro, olhando para aquela foto, sentindo a mente girar entre passado e presente. O rosto de Clara agora parecia carregado de perguntas que ele nunca soubera que existiam. E pela primeira vez, em 4 anos, Henrique não pensou no trabalho, nem na solidão. Pensou em Ana, pensou em Clara. E na inexplicável sensação de que a história ainda não tinha terminado. Voz de encerramento, misteriosa e emotiva. Na manhã seguinte, ele faria algo que nunca planejou. Voltar ao lugar onde tudo começou. E talvez, finalmente, entender o que o destino queria mostrar. Na manhã seguinte, Henrique acordou antes do sol. Não conseguiu dormir. A imagem da foto e o desenho de Sofia se misturavam em sua cabeça como peças de um quebra-cabeça incompleto.
Enquanto o café esquentava, ele observava o retrato da esposa sobre a mesa. Ana sorria como se ainda estivesse ali, viva, dizendo o que ele precisava ouvir, mas não tinha coragem de aceitar. Ele pegou o celular, respirou fundo e pesquisou. Restaurante Jardim 12. O mesmo local do encontro às cegas. Reservou uma mesa para o meio-dia. Não sabia o que diria se a encontrasse, mas sentia que precisava voltar. O restaurante estava tranquilo naquele horário. As mesas de canto ainda tinham o mesmo perfume de madeira e vinho que ele lembrava. O garçom o reconheceu. O senhor esteve aqui outro dia, certo? Tinha uma reserva, mas não chegou a ficar. Henrique apenas assentiu. Sim, eu tive um imprevisto. O garçom sorriu com gentileza. A moça esperou por um tempo. Parecia decepcionada, mas deixou algo para o senhor. Henrique sentiu o estômago gelar. Deixou? O homem caminhou até o balcão e voltou com um pequeno envelope bege, sem remetente, apenas com o nome Henrique escrito à mão. A caligrafia era delicada, familiar. Ele abriu o envelope com cuidado. Dentro havia um bilhete curto. A vida é cheia de encontros que acontecem na hora errada, mas às vezes o destino insiste até que o tempo certo chegue. C. Henrique leu e releu aquelas palavras. A letra era de Clara, e o nome no final confirmava o que o coração já sabia. Mas o mais perturbador era a sensação de já ter lido algo parecido antes. Voltou para casa sem dizer uma palavra. Em seu escritório, abriu uma das caixas antigas de Ana, guardadas desde o funeral. Entre papéis, cartas e álbuns, encontrou uma agenda antiga, com anotações pessoais. Folheou as páginas até encontrar uma citação quase idêntica à do bilhete. A vida é cheia de encontros na hora errada. Talvez um dia o tempo certo me encontre. Era um dos últimos registros de Ana, feito poucos meses antes de morrer. Henrique ficou paralisado. O mesmo pensamento, a mesma frase, a mesma ligação invisível entre duas mulheres que, de formas diferentes, pareciam falar a mesma língua. No fim da tarde, Sofia entrou no escritório com o cabelo ainda molhado do banho. Papai, o que você está lendo? Ele sorriu, tentando disfarçar. Coisas da mamãe. Ela se aproximou e olhou o bilhete sobre a mesa. É da moça do desenho? Henrique hesitou. É, sim. Sofia olhou para o bilhete, curiosa. Então é ela, a moça da foto da mamãe. Henrique sentiu o peito apertar. A voz da filha soava como confirmação de algo que ele ainda não compreendia. Por que você acha isso, meu amor? Sofia sorriu, com uma serenidade quase adulta. Porque a mamãe disse para eu não ter medo se ela voltasse diferente. Ele se levantou devagar, tentando processar o que ouvira. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, o telefone tocou. Era Gustavo. Henrique, você vai querer saber disso. Consegui o contato da moça do encontro. O nome dela é Clara Nogueira. Mora na Vila Mariana. Quero o endereço. Henrique olhou para o bilhete sobre a mesa. O coração acelerou. Sim, manda para mim. Ao desligar, olhou pela janela. A cidade se estendia à sua frente, cheia de luzes, ruídos e histórias que se cruzavam. Mas, naquele instante, só uma história importava. A que ele havia fugido, e que agora vinha ao seu encontro. Às vezes, o amor não volta com o mesmo rosto nem no mesmo tempo. Mas quando o destino decide unir duas almas, nem a dor, nem o medo conseguem impedir. Voz inicial calma, mas envolta em mistério e expectativa. A chuva fina de domingo caía sobre São Paulo, transformando o som dos carros em um murmúrio distante. Henrique estacionou diante de um prédio discreto na Vila Mariana, o coração acelerado. O endereço que Gustavo havia enviado o levara até ali, diante de uma fachada coberta por eras, onde o passado parecia se esconder em cada tijolo úmido. Respirou fundo antes de tocar o interfone. Quem é? Perguntou uma voz feminina, firme, mas serena. Clara Nogueira. Meu nome é Henrique. Nós tínhamos um jantar marcado. O silêncio do outro lado foi breve, mas pesado.
Espere um instante. O portão destravou com um estalo. Clara abriu a porta com o mesmo olhar que ele lembrava. Doce e distante, como quem carrega mais lembranças do que gostaria. Ela o observou por alguns segundos antes de dizer: achei que você não fosse querer me ver. Achei o mesmo. Mas as coisas mudaram. Ele entrou. O apartamento era simples, aconchegante e repleto de quadros e fotografias antigas. Uma, em especial, chamou sua atenção. Uma foto de Clara e Ana, abraçadas, rindo à beira de um lago. Vocês realmente se conheciam, murmurou Henrique, tocando a moldura. Clara assentiu. Éramos inseparáveis, até que a vida se encarregou de nos separar. Ele se virou, curioso e desconfiado. Por quê? O que aconteceu entre vocês? Clara respirou fundo antes de responder. Você. Henrique recuou, confuso. Eu. Ela caminhou até a janela, olhando a chuva cair. Ana te conheceu primeiro, mas eu já sabia quem você era antes disso. Eu trabalhava na mesma empresa onde você fez estágio, anos antes. Nunca tivemos nada, mas eu admirava você. Quando ela o conheceu, me contou encantada. E eu fiquei em silêncio. Eu não quis atrapalhar. Henrique ficou sem reação. As palavras de Clara eram tranquilas, sem rancor, mas carregadas de uma verdade antiga. Ela continuou. Depois do casamento de vocês, ela me procurou algumas vezes. Falava de você, da filha, dos planos. E um dia me contou que estava doente. Pediu que eu prometesse algo. Henrique sentiu o coração apertar. Prometer o quê? Que se um dia ela não pudesse mais cuidar de Sofia, eu cuidaria. Que eu não deixaria vocês se perderem um do outro. As lágrimas vieram antes que ele pudesse evitar. Ela nunca me contou. Clara se aproximou segurando as mãos dele. Porque ela sabia que você tentaria impedi-la de lutar sozinha. Ana era assim, forte e teimosa. Henrique sorriu entre lágrimas. Ela sempre foi. Por um momento, o silêncio tomou o ambiente. Henrique observou Clara e sentiu algo diferente. Não era amor. Ainda não. Era uma estranha sensação de continuidade. Como se, de algum modo, Ana ainda estivesse ali, presente no olhar daquela mulher. Clara quebrou o silêncio. Sofia é linda, sabia? Tem os olhos da mãe. E o seu jeito é igual ao dela quando falava de você. Ele assentiu, emocionado. Ela fala muito da mãe, mas ultimamente tem falado de você também. Clara sorriu de leve. De mim? Sim, disse que você era a moça do desenho e que a mamãe tinha dito que voltaria diferente. Clara ficou pálida por um instante. Olhou para o chão como se tentasse segurar algo que o coração já sabia. Sofia disse isso? Disse. E eu não sei o que pensar. Ela respirou fundo, tentando conter as lágrimas. Talvez ela veja o que nós não conseguimos enxergar, Henrique. As crianças têm um jeito próprio de entender o que o tempo tenta esconder. E antes de sair, Henrique olhou mais uma vez para a foto de Clara e Ana. Havia algo no sorriso delas, uma promessa silenciosa. Quando virou para se despedir, Clara disse baixinho: ela sabia que um dia você voltaria para mim, só não me disse como. O amor às vezes não termina com a morte. Ele apenas muda de endereço e continua encontrando caminhos para voltar. Naquela noite, Henrique não conseguiu dormir. A conversa com Clara ecoava na cabeça como um eco distante, repetindo as mesmas palavras. Ela sabia que um dia você voltaria para mim. Ele caminhava pela casa em silêncio, sentindo o peso de um passado que teimava em renascer. Cada canto ainda guardava lembranças de Ana, o perfume, o som do riso, o toque do piano na sala. Mas agora, tudo aquilo parecia ganhar um novo significado. Por que ela nunca lhe contara sobre Clara? Por que deixara segredos guardados, como se esperasse que ele os encontrasse no tempo certo? Henrique parou diante da estante e olhou para a caixa de madeira onde guardava as últimas lembranças da esposa. Abriu com cuidado. Lá estavam fotos, bilhetes e um diário de capa azul, envelhecido pelo tempo. Ele o abriu.
As páginas tinham o cheiro de papel antigo e tinta desbotada, como se o tempo tivesse tentado apagar em vão as palavras que o destino ainda queria revelar. Entre os registros, uma folha dobrada chamava a atenção. No topo, em letra delicada, lia-se: para Henrique quando o coração dele estiver pronto. As mãos dele tremiam. Ele desdobrou o papel, e a voz de Ana pareceu preencher o quarto. Meu amor, se você está lendo isso, é porque o tempo fez o que eu não consegui fazer, te ensinar a seguir. Eu escondi muitas coisas, não por medo, mas por amor. Clara sempre foi parte importante da minha história, mesmo quando o destino nos afastou. Eu soube da doença antes de contar a você. Eu sabia o quanto te destruiria ver minha força acabar. Então, pedi a ela que me ajudasse a cuidar do que eu deixaria para trás. Não odeie o silêncio que deixei. Ele foi a forma mais sincera de te proteger. Se um dia você cruzar com Clara novamente, não fuja, porque talvez ela seja o caminho que o destino escolheu para te devolver o amor. Não o mesmo, mas o que vem depois da dor. Cuide da nossa filha e, se puder, cuide de Clara também. Com todo o meu amor, Ana. As lágrimas escorreram sem que ele percebesse. Henrique ficou ali, imóvel, com a carta nas mãos, como quem segura o próprio coração pela primeira vez. Horas depois, amanheceu. O céu ainda estava acinzentado quando ele foi ao quarto de Sofia. Ela dormia profundamente, abraçada ao mesmo ursinho que a mãe lhe dera antes de morrer. Henrique a observou por um longo tempo. Havia algo quase sagrado na paz daquela criança. Ele se lembrou das palavras de Clara. As crianças têm um jeito próprio de entender o que o tempo tenta esconder. E naquele instante entendeu o que Ana quis dizer na carta. O amor não havia morrido. Ele apenas mudara de lugar. Mais tarde decidiu ligar para Clara. A voz dela soou calma, mas surpresa. Henrique, eu encontrei a carta. Houve um silêncio. Então ela finalmente te deixou falar com o coração. Sim, e agora eu entendo tudo. Henrique respirou fundo. Posso te ver hoje à noite? Claro, venha. Ele desligou e ficou por um momento olhando para a cidade lá fora. Pela primeira vez em 4 anos, o céu cinzento de São Paulo parecia menos pesado. Às vezes, a vida nos obriga a dizer adeus para que um dia possamos aprender a reencontrar. E quando o amor é verdadeiro, ele sempre encontra um jeito de ser lido, mesmo que em uma carta guardada pelo tempo. O céu de São Paulo desabava em gotas pesadas quando Henrique estacionou diante do prédio de Clara. Era noite, e a cidade estava quase vazia. Os relâmpagos riscavam o céu como se o próprio tempo quisesse iluminar o reencontro que estava prestes a acontecer. Ele subiu os degraus devagar, sentindo o coração bater descompassado. Cada passo era uma mistura de medo e esperança. Medo de reviver o passado, esperança de finalmente compreender o que o destino vinha tentando lhe mostrar. Quando Clara abriu a porta, o som da chuva invadiu o apartamento. Ela estava descalça, com os cabelos soltos e uma xícara de chá nas mãos. Você veio, disse num tom quase de surpresa. Eu li a carta. Ela o fitou em silêncio por alguns segundos antes de se afastar, abrindo espaço para que ele entrasse. O ar dentro da casa tinha cheiro de canela e livros antigos. Henrique colocou o casaco molhado sobre a cadeira e tirou do bolso o envelope dobrado. Ana confiou em você até o fim. Clara assentiu. E eu falhei com ela. Falhou? Como pode dizer isso? Ela respirou fundo, encarando o chão. Porque prometi cuidar de vocês, mas nunca consegui me aproximar. Eu fiquei com medo. Achei que você me culparia. Henrique balançou a cabeça. Culpar? Clara, eu nem sabia que você existia. Mas eu sabia tudo sobre você, Henrique. Ana falava de você todos os dias. Ela me ensinou a amar a forma como você amava. Ele ficou em silêncio. As palavras dela pareciam vindas de um lugar que ele conhecia, mas nunca havia visitado. Você sabia que ela deixaria essa carta para mim?
Sabia. E também sabia que só a encontraria quando estivesse pronto. E por que agora? Clara sorriu com melancolia. Porque Sofia te fez olhar de novo para o mundo e porque o amor que vocês tiveram nunca deixou de existir. Só estava esperando um sinal. Um trovão cortou o céu. A energia piscou e por um instante o som da chuva foi tudo o que existiu. Henrique se levantou, caminhou até a janela e ficou observando as luzes da cidade refletidas nas poças da rua. Sabe o que é estranho? Disse ele. Acho que ela sabia que eu viria aqui. É como se tudo tivesse sido preparado para esse momento. Clara se aproximou devagar. Ela sabia. Ana tinha um dom. Ela enxergava o amor nos outros com uma clareza que assustava. Henrique se virou. Os dois ficaram frente a frente. E por um segundo, o tempo pareceu parar. Os olhos dela estavam marejados, mas havia algo de sereno neles. Uma força que lembrava o olhar de Ana. Henrique, eu não quero substituir ninguém. E eu não quero que você substitua. Ela respirou fundo. Então o que você quer? Ele hesitou, e por um instante, o homem racional e o homem emocional se confundiram dentro dele. Mas a resposta veio, simples e verdadeira. Quero aprender a viver de novo. Clara se aproximou. Sem pressa, tocou o rosto dele com delicadeza, como quem devolve algo que foi perdido. Henrique segurou a mão dela e a beijou. Foi um beijo calmo, sincero, carregado de saudade. O tipo de beijo que não nasce do desejo, mas do reconhecimento. Como se, de algum modo, duas histórias que começaram separadas finalmente se encontrassem no meio do caminho. Quando se afastaram, Clara sorriu entre lágrimas. Ela está feliz agora, sabia? Henrique a olhou, confuso. Quem? A Ana. Ele riu, com os olhos cheios d'água. Você fala dela como se ainda estivesse aqui. Clara olhou para o teto, onde a luz oscilava sob o som da chuva. Talvez ela esteja. Às vezes o amor não precisa voltar para existir. Ele apenas muda de voz, muda de rosto, muda de tempo. Mas quando é verdadeiro, sempre encontra um jeito de se fazer ouvir, até mesmo sob a chuva. A chuva havia cessado. O dia seguinte amanheceu claro, com o ar fresco que costuma seguir as tempestades. Henrique acordou sentindo algo diferente, como se o peso que carregava no peito há anos tivesse se dissolvido com a água que escorrera pela cidade na noite anterior. Sofia entrou no quarto com o cabelo despenteado e um sorriso preguiçoso. Bom dia, papai. Ele a puxou para um abraço. Bom dia, meu amor. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, depois perguntou. Você chorou ontem? Henrique hesitou. Por quê? Porque sonhei com a mamãe. Ela disse que você chorou, mas que não era de tristeza. Ele a olhou surpreso, o coração apertado. O que mais ela disse? Sofia sorriu, inocente. Que o amor dela agora mora em outro sorriso e que eu ia entender em breve. Henrique ficou sem palavras. A menina correu até a mochila e voltou com um embrulho pequeno, coberto por um papel colorido e fita azul. Fiz um presente para você. Ele pegou o pacote curioso. Ao abrir, encontrou um colar simples com um pingente em formato de coração. Metade de madeira e metade de metal. No centro, a letra A entalhada à mão. A de Ana? Perguntou ele emocionado. Sofia balançou a cabeça. A de amor. Henrique sorriu, sentindo os olhos marejarem. E onde você arrumou isso? A tia Clara me ajudou. O nome fez o peito dele se contrair. Clara te deu isso? Ela me ajudou a fazer, papai. Disse que a mamãe deixou umas coisas com ela antes de ir embora. Henrique ficou em silêncio por um momento. Passou o dedo sobre o pingente e percebeu que o metal era o mesmo tipo de material da aliança de Ana. Era impossível ser coincidência. Mais tarde, ele levou Sofia até a escola e, ao voltar, foi direto à casa de Clara. Ela abriu a porta com o mesmo olhar tranquilo de sempre. Bom dia, Henrique. O colar, foi você quem deu a ideia? Ela assentiu, sorrindo de leve. Sim.
Ana me pediu há anos que o guardasse até achar que fosse o momento. A metade de metal era dela, a de madeira fiz depois para completar. Henrique olhou o pingente em suas mãos. E por que agora? Clara respirou fundo. Porque Sofia estava pronta. E porque você também estava. Ele ergueu o olhar. A voz dela era calma, mas havia uma doçura difícil de explicar. A mesma serenidade que ele sempre vira em Ana. Por um instante, teve a sensação de que o tempo se dobrava sobre si mesmo, misturando passado e presente, como se tudo fosse parte de um mesmo plano invisível. Enquanto o silêncio tomava o ambiente, Clara se aproximou e tocou o pingente. Ela me pediu para te dizer algo, se um dia esse momento chegasse. Henrique engoliu em seco. O quê? Que você não precisava escolher entre lembrar e seguir, que o amor verdadeiro permite os dois. As lágrimas vieram antes que ele pudesse impedir. Clara o abraçou, e dessa vez ele não resistiu. Não havia culpa nem medo, apenas o reconhecimento de algo que o destino vinha tentando lhe mostrar há muito tempo. Mais tarde, ao chegar em casa, Sofia correu até ele com o mesmo colar no pescoço. Olha, papai, agora temos o mesmo coração. Henrique se ajoelhou e a abraçou forte. É verdade, meu amor, o mesmo coração. Às vezes, o amor não precisa voltar para ser sentido. Ele apenas muda de forma, de aliança para colar, de lembrança para abraço, de dor para paz. E quando o coração finalmente entende isso, o passado deixa de doer e começa a brilhar de novo. Naquela noite, o céu estava limpo, mas o coração de Henrique pesava como se ainda chovesse. O colar que ele e Sofia agora usavam parecia pulsar no peito como um lembrete constante. O passado ainda não havia terminado de falar. Depois que colocou a filha para dormir, Henrique olhou para o retrato de Ana na estante. O sorriso dela parecia mais vivo do que nunca. Ele suspirou. Se eu soubesse que amar você seria também aprender a deixá-la ir. O toque da campainha interrompeu seus pensamentos. Era Clara, com o mesmo casaco bege e um olhar que misturava decisão e melancolia. E, posso entrar? Claro. Ela caminhou até a sala, observando o ambiente que, mesmo após tantos anos, ainda respirava a presença de Ana. Você ainda não mudou nada aqui. Henrique assentiu. É como se mudar algo fosse traí-la. Clara respirou fundo. Às vezes, honrar alguém é exatamente o oposto. É permitir que o novo entre. Eles ficaram em silêncio por um momento, até que Clara tirou um envelope da bolsa. Ana me deixou mais uma carta. Eu não sabia se devia te entregar, mas depois de ver Sofia, eu entendi que chegou a hora. Henrique pegou o envelope com mãos trêmulas. Dessa vez, não havia instruções. Apenas o nome dele e um coração desenhado ao lado. Ele abriu devagar. O papel estava amarelado, mas a letra era firme. Henrique, se esta carta chegou até você, é porque Clara fez o que prometeu. Você precisa saber de algo antes de seguir em frente. Quando descobri que estava doente, escondi porque tinha medo. Mas não era só da doença. Eu tinha medo de te ver desistir da vida junto comigo. Clara me ajudou em tudo. Foi ela quem cuidou de mim nos últimos meses, quando você achava que eu estava em tratamento em outra cidade. Ela viu minha pior fase, e ainda assim ficou. Por isso, prometi a mim mesma que se um dia você conseguisse abrir o coração de novo, queria que fosse por alguém que me lembrasse o melhor do que fomos. Essa pessoa é ela. Cuide de Clara, Henrique. Porque de alguma forma que eu não sei explicar, quando você amar ela, vai estar amando uma parte de mim também. Ana. Henrique permaneceu imóvel. Os olhos marejados percorriam as linhas com a respiração presa. As palavras pareciam vivas, como se Ana estivesse ali, ao lado dele, guiando aquele momento. Ele levantou o olhar para Clara, que agora chorava em silêncio. Você sabia de tudo isso? Sabia. Mas jurei que só contaria quando você estivesse pronto. Ela acreditava que a dor tinha um tempo certo para virar amor de novo. Henrique se aproximou. E você... por que ficou por perto mesmo depois de tudo? Clara respirou fundo.
tentando conter o choro. Porque eu a amava como irmã, e porque aprendi com ela que o amor verdadeiro não tem forma. Às vezes, ele continua através de quem fica. Ele a olhou em silêncio. Havia ali uma pureza impossível de explicar, uma ligação que ultrapassava o tempo, o corpo e o medo. Henrique segurou as mãos dela. Então talvez seja isso que ela queria, que a gente deixasse o amor continuar. Clara sorriu, com lágrimas nos olhos. Acho que ela sempre soube. Eles se abraçaram. Um abraço longo, sincero, daqueles que não precisam de palavras. Era como se, por um instante, Ana também estivesse ali, invisível, mas presente, abençoando aquele novo começo. O amor não termina com a morte. Ele apenas muda de corpo, de tempo e de destino. Às vezes, ele volta no olhar de outra pessoa, e quando volta é para curar o que ficou. Alguns dias se passaram desde a confissão. A casa de Henrique parecia diferente agora. Não porque algo havia mudado, mas porque o ar era outro. Mais leve, mais vivo. Clara vinha todos os dias, ajudava Sofia com as tarefas da escola, preparava o jantar, ria das pequenas bagunças na sala. Aos poucos, sem perceber, ela foi preenchendo os espaços que antes pertenciam apenas ao silêncio. Henrique observava tudo à distância, como quem tem medo de quebrar algo precioso demais. Mas dentro dele, o medo começava a ceder espaço à gratidão. Era como se o amor que ele e Ana tinham vivido agora respirasse de novo, sob outra forma, em outros gestos. Numa tarde de sábado, Sofia entrou correndo na sala com as mãos sujas de tinta. Papai, vem ver o que eu achei. Henrique riu, limpando as mãos no pano. Sofia, você pintou o chão de novo? Não, achei um quadro atrás do armário da mamãe. Curioso, ele seguiu a menina até o quarto antigo de Ana. O móvel havia sido movido e atrás dele, coberto por poeira, estava um grande retrato pintado à mão. Henrique o limpou com cuidado. A pintura mostrava ele, Ana e uma mulher de cabelos castanhos ao fundo. O rosto era parcialmente desfocado, mas inconfundível. Clara. Henrique arregalou os olhos. Mas como isso é possível? Clara, que chegara à porta, ficou imóvel. Eu nunca vi esse quadro. Na parte inferior, uma pequena inscrição feita por Ana. O amor verdadeiro nunca se apaga. Ele só muda de forma para continuar sendo amor. Henrique passou os dedos sobre as palavras, sentindo o coração apertar. Ela pintou isso antes de morrer. Clara assentiu, com lágrimas nos olhos. Ela já sabia, desde o começo. Sofia observava tudo em silêncio. De repente, correu até o quarto e voltou com o colar pendurado no pescoço. Papai, olha! Ela ergueu o pingente e o colocou contra o canto inferior da pintura. O coração de madeira e metal encaixou perfeitamente sobre o mesmo símbolo gravado no retrato, o A entrelaçado. Henrique e Clara se entreolharam surpresos. Sofia sorriu. Viu? A mamãe desenhou o mesmo coração. Henrique ajoelhou-se diante dela. Você sabe o que isso significa, meu amor? Que ela nunca foi embora. Clara não conteve as lágrimas. A menina, sem entender completamente o que acontecia, os abraçou com força. Por um instante, o tempo pareceu parar, como se as três vidas, separadas pelo destino, finalmente tivessem se reencontrado no mesmo instante. Mais tarde, quando o sol se pôs, Henrique pendurou o quadro na parede da sala. O retrato ganhou um lugar de honra, entre as fotos de família e os desenhos de Sofia. Clara o observava em silêncio. Ela deixou tudo pronto para vocês. Henrique sorriu. Para nós. Ele se virou e olhou para ela com ternura. Sabe, acho que agora entendo o que ela quis dizer naquela última carta. Que o amor não acaba. Ele só troca de mãos. Clara assentiu, emocionada. E que o destino nunca erra o endereço. Os dois se abraçaram, enquanto Sofia brincava no chão rindo sozinha. Do lado de fora, o vento soprava suave, e por um instante, Henrique teve a nítida sensação de ouvir a voz de Ana, sussurrando, agora sim, vocês estão em casa. Às vezes, o amor não precisa ser entendido, apenas sentido,
Ele sobrevive ao tempo, à dor e à saudade. E quando o coração aprende a reconhecê-lo, percebe que nunca houve fim. Apenas novos começos. O tempo passou. As semanas se transformaram em meses. E a vida, aos poucos, encontrou o ritmo que o destino havia reservado para ela. A casa de Henrique já não era mais um lugar de memórias tristes. Era agora um lar cheio de risos, desenhos espalhados e cheiros de café e flores frescas. Sofia crescia entre o amor do pai e o carinho de Clara. A menina, curiosa e sensível, parecia compreender o mundo com a sabedoria de quem já tinha vivido muito antes de chegar ali. Certa manhã, ela perguntou: "Papai, a mamãe sabe que a gente está feliz?" Henrique sorriu. "Sabe sim, meu amor. Acho que foi ela quem fez tudo isso acontecer." Sofia balançou a cabeça convicta. "Eu também acho. Às vezes, eu sonho com ela. E ela sempre está sorrindo." Henrique respirou fundo, olhando o retrato pendurado na parede. O reflexo da luz da manhã iluminava os 3 rostos pintados: ele, Ana e Clara, unidos agora por um mesmo destino. Mais tarde, Clara encontrou uma pequena caixa guardada no fundo do armário antigo. Dentro, um envelope com o nome dela, escrito por Ana. Tremendo, ela abriu. A letra era a mesma, firme, elegante, cheia de doçura. "Clara, se você está lendo isso, é porque o amor cumpriu sua promessa. Você sempre foi meu espelho, a parte de mim que ficou para cuidar do que eu não podia. Não sinta culpa. Amar o que eu amei nunca será traição. O amor é a única herança que deixamos e eu deixo o meu para vocês. Cuide deles como cuidou de mim. Com carinho, Ana." Clara chorou em silêncio. Henrique se aproximou e a abraçou por trás. "Ela sabia que um dia você leria isso. E sabia que você estaria aqui." Eles permaneceram abraçados, olhando pela janela aberta. Lá fora, o céu começava a mudar de cor. O pôr do sol pintava o horizonte em tons de laranja e dourado. O mesmo tom das tardes em que Ana gostava de sentar no jardim e conversar sobre o futuro. Mais tarde, Sofia entrou com o colar nas mãos. "Papai, posso colocar no quadro?" Henrique se ajoelhou diante dela. "Tem certeza?" A mamãe disse, no sonho, que o coração dela agora mora aqui. Ele ajudou a menina a pendurar o colar na borda do retrato. O pingente refletiu a luz do entardecer, lançando um brilho dourado sobre a sala. Clara enxugou as lágrimas. Sofia sorriu. E por um instante, Henrique jurou ver a sombra suave de Ana ao fundo, sorrindo também. Voz do narrador, suave e poética. O amor não desaparece, ele se transforma, se estende, se multiplica em gestos, lembranças e novas histórias. Às vezes, o destino separa, mas apenas para ensinar o reencontro. E quando o reencontro acontece, ele não traz o passado de volta, ele cria um novo futuro. Henrique olhou para Clara, depois para Sofia. O coração dele, enfim, estava em paz. A vida havia recomeçado, e o amor havia vencido mais uma vez.